Olá, é bom estarmos de volta com o nosso curso básico de Teologia Bíblica. Hoje já é a nossa 11ª aula. Semana que vem teremos a última aula. Passa muito depressa, não é verdade? E por conta desta pandemia do coronavírus, infelizmente nós vamos ter que terminar o nosso curso desta maneira, por vídeo. Ainda não temos a autorização por parte dos governantes para podermos nos reunir. Mas nós vamos finalizar o nosso curso pela videoaula. Muitos alunos ainda estão juntos fazendo este estudo. Alguns, infelizmente, não conseguiram nos acompanhar, mas nós vamos seguir firmes. Você que está acompanhando esta aula de uma maneira, aulas individuais, não está inscrito nessa turma do curso básico de teologia, também seja muito bem-vindo. O meu nome é Alisson Terra, sou servo do Senhor Jesus Cristo e professor deste curso básico de teologia bíblica. Hoje nós vamos falar sobre a ceia do Senhor. Uma aula muito importante. Jesus, ele instituiu a ceia e disse para nós fazermos a ceia em sua memória. E hoje Jesus, como ele é o cabeça da igreja, irá nos ensinar muitas coisas sobre a ceia do Senhor. Você que está assistindo essa aula, então, pela primeira vez, está conosco nestes estudos, seria muito importante você assistir a aula número 6, que está disponível no canal da Igreja de Cristo do Guanabara, no canal do YouTube, e a aula número 6 do curso básico de Teologia Bíblica. A aula 6 fala sobre a transição da lei, a lei de Moisés para a lei de Cristo, a nova aliança. Seria muito importante para você entender não só este assunto de hoje, também como o assunto que falamos na semana passada, na aula 10, sobre a oferta na adoração. A aula 9, falando sobre a organização da igreja. Essas aulas, para que nós possamos entender bem, é importante estudar sobre as alianças de Deus. Portanto, se você ainda não assistiu esta aula de número 6, procure aí no canal do YouTube da Igreja de Cristo do Guanabara e você vai ter disponível essa aula para você entender bem sobre este ponto, da adoração muito importante que é a ceia do Senhor, a oferta ao Senhor. Também a aula da semana que vem, que vamos falar sobre música, o louvor a Deus com música e aprendendo isso dentro da nova aliança. Muito bem, eu já fiz a minha oração para começar esta aula. Se você quiser dar um pause aí no seu vídeo, faça isso para nós, então, darmos início à nossa aula. Lembre-se de separar a sua Bíblia, um caderno para anotações e vamos iniciar a nossa aula. Antes, deixa eu deixar mais um recadinho, lembrando que qualquer dúvida que você tiver, você pode entrar em contato comigo. Na descrição do vídeo, vou deixar disponível o meu contato. Você que já está matriculado no curso básico de teologia, você está no grupo do WhatsApp, e você pode, então, me mandar uma mensagem no particular sobre as suas dúvidas e seus comentários, ok? Bem, então, vamos iniciar a nossa aula hoje falando, então, sobre a ceia do Senhor. Quando foi instituída a ceia do Senhor? Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus. Nós vamos ler no capítulo 26. Mateus, capítulo 26. Olha o versículo 17. No primeiro dia
da festa dos pães sem fermento, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Olha o versículo 19. Os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído e prepararam a Páscoa. Nós estamos aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 26. Lembra que este momento ainda está prevalecendo a velha aliança. Mais uma vez, é importante assistir a aula 6, porque a aula 6 vai mostrar sobre a velha aliança e a nova aliança. Que a nova aliança começa a vigorar quando Jesus morre e ressuscita. Tá bom? Então assista a aula 6. Aqui Jesus ainda não havia passado pela morte e ressurreição. Ele está com seus discípulos, então preparando a refeição da Páscoa. Olha o versículo 26. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu-o e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice e deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Eu lhes digo que, de agora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Vamos falar então sobre alguns fatos da Páscoa, a refeição da Páscoa. No livro de Êxodo, no capítulo 12, nós estudamos um pouco sobre isso na nossa terceira aula do curso de teologia. Êxodo, capítulo 12. A Páscoa era uma festa anual dos judeus, que lembrava a noite em que Deus passou pela terra do Egito e feriu todos os primogênitos dos que não passaram o sangue do cordeiro nos umbrais da porta. E naquela noite Deus libertou Israel do Egito. Êxodo capítulo 12, a partir do versículo 1. Depois você pode fazer essa leitura. A festa da Páscoa durava uma semana inteira. A comida era um cordeiro sem defeito, sem osso quebrado, sem mancha. Era feita com os pães asmos, ou seja, pão sem fermento, como nós acabamos de ler aqui em Mateus capítulo 26. O pão, então, era sem fermento, também chamado pão da aflição, porque os judeus tiveram que comer esta refeição apressadamente. Nenhum estrangeiro podia comer esta refeição, somente aqueles que tinham a aliança com Deus. Tudo isso que eu estou falando está em Êxodo, no capítulo 12 inteiro. O sangue do cordeiro, ele foi colocado nos batentes das portas das casas como um sinal, né, para que quando o Senhor passasse pela terra do Egito, naquela casa onde tinha o sangue do cordeiro, não haveria então a morte do primogênito daquela casa. Isso é tão importante que isso era uma profecia sobre o sangue de Jesus, que hoje aqueles que têm o sangue de Jesus, do Cordeiro, em sua vida, e isso acontece no momento do batismo, quando entramos em contato com o sangue do Cordeiro. Quando nós temos o sangue do Cordeiro, a morte também não irá nos atingir. Por quê? Por que era celebrada a Páscoa? A Páscoa
era uma celebração anual dos judeus da saída, quando eles saíram do Egito. Um dia de lembrança, né, da bondade que Deus derramou sobre toda a comunidade de Israel, quando tirou aquele povo da escravidão do Egito. A Páscoa, então, era celebrada como uma festa anual dos judeus. Era uma festa que era prescrita, né, na lei de Moisés para os judeus. E era um ato de louvor a Deus pela salvação que Deus havia feito de Israel com relação ao Egito. Um cordeiro foi morto, né? O cordeiro foi morto no lugar do primogênito naquela noite, em que Deus tirou a nação de Israel do Egito. Por isso, eles então, a partir daquele momento, começaram a celebrar a Páscoa. A palavra Páscoa significa a saída, né? Ou a passagem. Quando o povo de Israel estava no Egito, o anjo do Senhor passou. Então a Páscoa significa a passagem, ou seja, também a passagem da escravidão para a liberdade que Deus concedeu ao povo de Israel. E foi durante esta refeição da Páscoa que Jesus estabeleceu a ceia do Senhor. Se você lembra da sua linha do tempo, não é, aquela folhinha da linha do tempo, você vai ver que naquele momento, naquele desenho onde tem a cruz de Cristo, você vai olhar para, né, o lado do Velho Testamento, então você vai ver que depois de aproximadamente 1.500 anos, né, 1.400, 1.500 anos, que a Páscoa foi instituída, naquele momento em diante, os judeus sempre celebravam a Páscoa do Senhor. Porém, em alguns momentos, no período dos reis, essa festa foi esquecida por negligência da nação de Israel. Mas, no tempo de Jesus, né, que já depois de 1.500 anos aproximadamente que foi instituída a Páscoa, Jesus, como era obediente, ele então e seus discípulos estavam preparados para fazer a Páscoa do Senhor. E foi durante a refeição dessa Páscoa que Jesus instituiu a ceia do Senhor. Foi neste momento que Jesus vai instituir a ceia do Senhor. Acompanhe comigo então, mais uma vez, Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26. Já lemos, né, no versículo 17, vamos ler novamente, o 17 a 19, diz: No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram: Onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Ele respondeu dizendo que entrassem na cidade, procurassem um certo homem e lhe dissessem: O mestre diz, o meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa com os meus discípulos em sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído e prepararam a Páscoa. Olha o versículo 26 em diante. Enquanto comiam, então, enquanto eles estavam comendo a refeição da Páscoa, com todos aqueles elementos que nós já vimos, cordeiro, pão sem fermento, fruto da videira, ervas amargas, tudo isso estava ali na refeição da Páscoa. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice e deu graças, e ofereceu aos discípulos, dizendo: Bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Eu lhes digo que, de agora em diante, não beberei deste fruto da videira,
até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Olha também em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22, olha a partir do versículo 19. Vamos ler versículos 19 e 20. Tomando o pão, deu graças, partiu-o e deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Jesus, agora, durante a refeição da Páscoa, Jesus vai lançar mão. Agora, ele vai pegar tanto o pão que eles estavam usando naquele momento, que era o pão sem fermento, quanto o fruto da videira. A Páscoa era uma sombra. Lembra Hebreus capítulo 10, versículo 1? Depois você confira, Hebreus 10, 1, diz que a lei era uma sombra dos benefícios que haveriam de vir. A Páscoa fazia parte da lei de Moisés, da lei de Deus dada ao povo de Israel através de Moisés. Então a Páscoa era somente uma sombra do que seria a ceia do Senhor. A Páscoa foi transitória, porque assim é uma sombra. A sombra é algo transitório, né, que fica por um período de tempo, depois some. Assim foi a Páscoa. Ela durou enquanto a nação de Israel existiu. Agora, Jesus vai instituir a ceia do Senhor e vamos agora observar a ceia do Senhor até quando Jesus voltar. Jesus comeu com os seus discípulos aquela Páscoa, e que podemos dizer que foi a última Páscoa que ele comeu com os seus discípulos. Depois daquele momento que ele comeu a Páscoa, já conhecemos a história, né? Ele saiu e foi para o jardim, onde ele foi traído, e aí depois houve a morte, enfim. Aquela foi a última Páscoa, porque quando Jesus morreu e ressuscitou, começou a nova aliança. E na nova aliança, Jesus nos mostra que agora ficou a ceia do Senhor. Houve uma mudança de aliança e houve uma mudança, então, na celebração desta refeição, que para os judeus simbolizava a libertação do Egito para a liberdade. E para nós, a ceia do Senhor simboliza a nossa libertação do pecado para uma nova vida com Cristo, quando nós participamos da ceia do Senhor. Então, houve uma mudança de aliança. A ceia vai continuar até a volta de Jesus. Em 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículos 7 a 8. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo de 7 a 8, vai dizer o seguinte: livrem-se do fermento velho, para que sejam a massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Então, Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. No Antigo Testamento, houve um cordeiro mesmo, né? Um animal, que era o Cordeiro Pascal. Na Nova Aliança, Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Olha comigo na primeira carta do apóstolo Pedro.
1 Pedro capítulo 1, versículo 19. 1 Pedro capítulo 1, versículo 19. Mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem mancha e sem defeito. Então Cristo, Jesus, ofereceu o seu sangue. Ele não tinha nenhum defeito, nenhuma mancha, nenhum pecado. Para que no Velho Testamento um cordeiro fosse oferecido para propiciação dos pecados dos israelitas, esse cordeiro precisava ser macho, de 1 ano, sem nenhum pecado, sem nenhuma mancha. Assim, Jesus é o nosso cordeiro pascal, sem nenhum pecado, sem nenhuma mancha. Mateus capítulo 26, que nós lemos agora, versículo 28, fala então que o sangue de Jesus, ele foi derramado para o perdão dos nossos pecados. Não é maravilhoso isso? Jesus instituiu a sua ceia para nós lembrarmos que ele é o nosso cordeiro pascal. Quais são os elementos da ceia do Senhor? O que Jesus nos ensina? Quais são os elementos para fazermos a ceia do Senhor Jesus Cristo? Para irmos para esse próximo ponto, sobre quais são os elementos que Jesus autorizou para fazermos a ceia do Senhor, abra comigo sua Bíblia para a primeira carta aos Coríntios, capítulo 4. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 4. Olha o versículo 6. Irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo por amor a vocês, para que aprendam de nós o que significa não ultrapassem o que está escrito. Assim, ninguém se orgulhe a favor de um homem em detrimento a outro. O Espírito Santo nos ensina que nós não devemos ultrapassar o que está escrito. E o objetivo ele mostra aqui. Assim, ninguém se orgulhe a favor de um homem em detrimento a outro. Ou seja, vamos aplicar isso no ensino da ceia. Sabemos que existem muitas pessoas ensinando a ceia do Senhor de diversas formas, com diversos tipos de elementos diferentes, dias de se fazer a ceia diferentes uns dos outros, e infelizmente, alguns se orgulhando, tendo orgulho de que faz melhor do que o outro. O que a palavra de Deus nos ensina aqui é que se nós não ultrapassarmos o que está escrito, ou seja, deixarmos somente Jesus nos ensinar, não tirar, não acrescentar nada às Escrituras, ninguém vai precisar se orgulhar de que está fazendo melhor do que o outro, porque nós estamos fazendo a mesma coisa. Nós vamos aprender de Jesus agora sobre os elementos da ceia que ele mesmo, como cabeça da igreja, instituiu. E se nós tivermos um coração sincero, uma mente pronta para entender o que o nosso mestre, o nosso Senhor Jesus nos ensina, nós não vamos precisar ficar fazendo coisas na ceia para acharmos que somos melhores do que os outros. Então, vamos fazer aquilo que Jesus ensina. Não vamos ultrapassar o que está escrito. Agora, falando sobre os elementos da ceia do Senhor, observe comigo o Evangelho de Marcos, quando Jesus, também ali no Evangelho de Marcos, está instituindo a ceia dele, do Senhor Jesus.
Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14. Olhe comigo os versículos de 22 ao 26. Marcos capítulo 14, versículos de 22 a 26. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu-o e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomem, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças, ofereceu aos discípulos e todos beberam. E lhes disse: isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, e eu lhes afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira, até aquele dia em que o beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. O pão asmo, ou o pão sem fermento, simboliza o corpo de Jesus, que foi oferecido pelos pecados de toda a humanidade. Quando nós partimos o pão, entramos em comunhão com o corpo de Cristo. Olha comigo a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10. 1 aos Coríntios, capítulo 10. Observe o versículo 16. 1 aos Coríntios 10, 16. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo e que o pão que partimos é uma participação no corpo de Cristo? Esta comunhão, então, esta participação no corpo de Cristo, no pão sem fermento, mostra a nossa união com Jesus e a nossa unidade com o corpo dele, que é a igreja. Também, desde que o fermento na Bíblia muitas vezes simboliza o pecado, a ausência de fermento simboliza a pureza, a sinceridade e a verdade. Se você está aberto aí em 1 Coríntios capítulo 10, volta algumas páginas, olha o capítulo 5, 1 Coríntios capítulo 5, olha os versículos 7 e 8. Livrem-se do fermento velho, para que sejam a massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Podemos ver então que o pão sem fermento é o símbolo de pureza, é o símbolo da verdade, é o símbolo da sinceridade, é o símbolo da ausência do pecado. Portanto, se nós queremos fazer a ceia do Senhor Jesus de acordo com a palavra de Deus, nós devemos também usar o pão sem fermento, o pão ázimo. Então, Jesus, ele é o cabeça da igreja. Ele é que nos ensina, ele é que nos diz como, ou quando, ou quais são os elementos que usamos na ceia do Senhor. O pão sem fermento é o pão autorizado por Jesus. Nenhum outro tipo de pão nós vemos a autorização de Jesus nas Escrituras Sagradas para ser usado. O mandamento sobre a ceia do Senhor, lá, aqui mesmo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, quando o apóstolo Paulo vai ensinar a igreja em Corinto sobre a ceia do Senhor, este momento aqui no capítulo 11, versículo 23, remete àqueles discípulos da igreja em Corinto
e também nos remete à noite em que Jesus foi traído. E olha que interessante, 1 Coríntios 11, 23 a 26 diz o seguinte: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou ou pegou o pão. É interessante, né, que Jesus, o Espírito Santo inspira o apóstolo Paulo a dar as instruções sobre a ceia do Senhor, com relação aos elementos, remetendo o pensamento desses cristãos no momento, naquela noite em que Jesus foi traído e que ele tomou o pão. Então o texto diz o pão. É o artigo definido, está definindo que tipo de pão. O texto não está dizendo que Jesus tomou um pão. Se fosse assim, qualquer pão poderia ser usado. Mas Jesus usou o pão ázimo, sem fermento. Ele usou o pão, como diz aqui. O pão que simboliza a sinceridade e a verdade. Então Jesus, ele nos ensina que a palavra dele nos ensina que o pão que Jesus usou na noite em que foi traído foi o pão sem fermento. E o apóstolo Paulo está instruindo a igreja, que estava tomando a ceia de uma maneira inadequada, errada, instrui que o pão é o mesmo pão que Jesus usou na noite em que ele foi traído. O pão sem fermento. Porque na noite em que Jesus foi traído, que ele celebrou a Páscoa, era a festa dos pães sem fermento. E Jesus pediu lá em Mateus 26 para que os discípulos preparassem a refeição da Páscoa, que tinha nela o pão sem fermento. O fruto da videira, o sangue ou suco de uva, simboliza o sangue da nova aliança derramado pela humanidade. Quando nós bebemos do fruto da videira, do cálice da bênção, entramos em comunhão com o sangue de Cristo. Aí mesmo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, nós lemos, mas vamos ler novamente. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 16. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo e que o pão que partimos é uma participação no corpo de Cristo? Então, assim como o pão, o fruto da videira, ele é uma participação no sangue de Jesus que foi oferecido pelos pecados da humanidade. Então, quando nós bebemos do cálice da bênção, nós entramos em comunhão, em contato com o sangue de Jesus, derramado por toda a humanidade. Se nós queremos fazer parte da igreja em que Jesus instituiu, da qual ele é o cabeça, da qual ele dá as instruções, para que ninguém, nenhum homem, se orgulhe em detrimento ao outro, para que ninguém ache que está fazendo melhor. Se nós queremos fazer parte da igreja instituída por Jesus, nós vamos usar, durante o momento da ceia do Senhor, o pão sem fermento e o fruto da videira. Todos os cristãos participando como Jesus nos ensina. Por que foi instituída a ceia do Senhor? É o que nós vamos ver agora. Por que foi instituída a ceia do Senhor? Para recordar o passado. Jesus disse a respeito da ceia: façam isso em memória de mim. Olha Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 22,
Nós já lemos esta passagem, vamos ler novamente. Lucas capítulo 22, versículo 19. Tomando o pão, deu graças, partiu-o e o deu aos seus discípulos, dizendo: Isto é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Portanto, a ceia é um memorial. Anunciamos a morte de Jesus até que ele venha. Olha em 1 Coríntios capítulo 11, a passagem que nós estávamos lendo agora há pouco. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26, diz: Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Cristo quer que nós nos lembremos de como ele morreu, uma morte de cruz. Ao participarmos da ceia, lembramos o sacrifício de Jesus na cruz. Cada vez, então, que nós comemos o pão e tomamos o cálice, nós anunciamos, proclamamos a morte do Senhor pelos pecados da humanidade e lembramos que Jesus ressuscitou para nos dar uma nova vida. A ceia foi instituída para nós recordarmos o que Jesus fez por nós há 2000 anos atrás, naquela cruz. Quando nós comemos esta ceia, significa uma aceitação de Jesus como o nosso Senhor. Recordamos que Jesus é o nosso Senhor. É uma demonstração e de uma maneira, não é? É uma demonstração de que acreditamos no que ele fez por nós naquela cruz. O sacrifício que nos perdoou e nos deu uma nova aliança. É para recordarmos, é um memorial, né? Para recordar o que Jesus fez por nós no passado. Nós lembramos, no momento da ceia do Senhor, o amor que Deus tem para conosco e que deu o seu único Filho para morrer por nós naquela cruz pelos nossos pecados. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Diz que Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. No momento da ceia, nós lembramos do amor de Deus por toda a humanidade. A ceia foi instituída não só para lembrarmos do passado, mas para esclarecer o presente. O sangue foi derramado para a remissão dos nossos pecados. Devemos tudo a Jesus. Na ceia, nós lembramos quem é que nós somos por causa de Jesus. E rededicamos todas as nossas forças, serviços a Deus. Jesus, ele nos ajuda a lembrar do nosso presente. Quem é que nós somos hoje por causa do que Jesus fez naquela cruz por nós? Isso nós lembramos no momento em que participamos da ceia do Senhor e em todos os momentos da nossa vida. A ceia do Senhor foi instituída para recordarmos o passado, para esclarecer o presente e também para nós anteciparmos um futuro glorioso com Cristo Jesus. Nós lembramos no momento da ceia que Jesus vai voltar. Aleluia! Jesus vai voltar. Maranata. A palavra Maranata significa vem Jesus. A volta de Jesus Cristo
é a esperança da igreja e de cada cristão. Um dia ele vai voltar e vai nos levar com ele. É uma promessa que Jesus fez aos cristãos. Nós devemos pensar nisto durante a ceia. Nós devemos pensar nesta promessa de Jesus, que ele vem nos buscar. Abençoados serão os que amam a vinda de Jesus. Olha a segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo. Segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 8. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Você ama a vinda de Jesus? Então vamos celebrar a ceia do Senhor da maneira como Ele está nos ensinando? Nós vamos participar da ceia usando o pão sem fermento, o fruto da videira. Nós vamos participar da ceia lembrando do passado que Jesus morreu por nós naquela cruz. Apreciando este presente maravilhoso, hoje, quem é que nós somos por causa do que Jesus fez na cruz por nós? E também participamos da ceia para nós vislumbrarmos este futuro glorioso da volta de Jesus Cristo. A ceia do Senhor foi instituída com esse propósito maravilhoso. Lembrarmos do passado, esclarecer o presente e nós anteciparmos, vislumbrarmos um futuro glorioso na volta de Jesus. Como devemos participar da ceia do Senhor? De maneira digna. 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 17, nós vamos aprender com essas instruções do Espírito Santo à igreja em Corinto, que é as instruções para os cristãos, de onde nós também vamos ter a informação sobre como nós devemos participar da ceia do Senhor. Capítulo 11, 1 Coríntios capítulo 11, no versículo 27, diz: portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Nós devemos participar da ceia do Senhor de maneira digna, ou seja, da maneira correta. Os coríntios fizeram a ceia, a divina ceia, a ceia santa do Senhor, em um escândalo. Paulo os reprovou por esta atitude. Olha comigo o capítulo 11, versículo 20. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Os que não dão o devido respeito e valor à ceia do Senhor estão desprezando o sacrifício de Jesus e tornando-se réus do corpo e do sangue do Senhor Jesus. A igreja em Corinto estava fazendo a ceia de uma maneira que não estava dando
dignidade a este memorial, usando elementos que não estavam autorizados por Jesus e também de uma maneira em que não estava fazendo a comunhão. Comer indignamente é comer sem pensar em Cristo e no que Ele fez por nós naquela cruz. Comer indignamente, como nós vimos no versículo 27, não significa que não podemos comer a ceia do Senhor caso tenhamos cometido pecado. Eu já ouvi muitas pessoas dizerem, se você tem algum pecado, ou você está em pecado, você não pode comer a ceia do Senhor. Talvez você já ouviu isso também. Agora imagine, se alguém, para participar da ceia do Senhor, tem que ser uma pessoa que não tem pecado, quem participaria da ceia do Senhor? A palavra de Deus nos afirma que todos pecaram. Todos. A primeira carta do apóstolo João, no finalzinho da Bíblia, ele diz que se afirmarmos que não temos pecado, chamamos Deus de mentiroso. Todos nós temos pecado. E a ceia do Senhor é o momento em que nós vamos olhar para a cruz de Cristo, meditar e poder participar do momento em que Ele perdoa os nossos pecados pelo seu precioso sangue. Comer de maneira digna é dar o valor, é fazer da maneira correta, usando os elementos corretos. É interessante, aqui no versículo 28, eu vou ler o versículo 27 e 28 novamente. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice. Precisa então fazer um autoexame e comer do pão e beber do cálice. Então, comer indignamente é não observar a maneira correta, os elementos corretos e dar o valor real da ceia. Lembrar do sacrifício de Jesus. Então, quem não come a ceia desta maneira, fazendo da maneira correta, usando os elementos corretos, ele está comendo a ceia indignamente. Então, vamos lembrar. Versículo 27. Comer o pão e beber o cálice indignamente. Ou seja, da maneira errada, usando os elementos errados e não pensando no sacrifício de Jesus. Mais uma vez, se uma pessoa tem pecado, a palavra de Deus não está dizendo que ele não deve participar, porque todos nós temos pecado, senão ninguém participaria. A ceia é realmente um momento importante de nós pedirmos perdão e lembrarmos que Jesus morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. A palavra de Deus também ensina sobre como nós devemos participar da ceia com uma autoexaminação. O versículo 28 diz: examine-se cada um a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice. Então, a decisão aqui no versículo 28 não é de avaliar a sua vida para ver se deve ou não participar. Mas aqui está dizendo para avaliar e participar. Observe o texto. Examine-se cada um a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice. Então é para fazer um autoexame sobre como tem sido a minha conduta diante de Deus e diante dos meus irmãos e comer do pão e beber do cálice. Esta é a decisão aqui, não é? A ceia somente tem o pleno significado para o cristão quando ele realmente observa e ele faz um autoexame. Os cristãos, então, devem examinar a sua vida. Ele deve se julgar e se arrepender
para não cair em condenação. Como diz aqui, ele pode cair em condenação se ele não fizer um autoexame. Veja, examine-se cada um a si mesmo. Então não é uma pessoa examinar a outra. Observe, pense um pouquinho. Imagine se uma pessoa diz: você não pode participar porque você tem pecado. Imagine, uma pessoa está examinando a outra. E não é isso que a palavra de Deus está dizendo. Cada um examine-se a si mesmo. O julgamento vai cair para aquele que não está participando da ceia com dignidade, com respeito, usando os elementos que Jesus autorizou. A ceia providencia, então, um momento de reflexão do cristão. Um momento em que ele vai fazer uma renovação do seu compromisso com Cristo, o compromisso que tem com o Senhor. Você tem agora uma atitude de respeito e amor para com Cristo e seus irmãos, no momento em que participa da ceia e faz esse autoexame. Você tem uma atitude agora de gratidão e apreciação do sacrifício de Jesus. Se você tem alguma coisa contra o seu irmão, alguma coisa que está no seu coração, que você precisa se arrepender, que você precisa mudar essa atitude, você precisa então, antes, você sabe que no próximo domingo, no próximo primeiro dia da semana, você vai precisar participar da ceia. Então, antes que chegue aquele dia, vá se tratar para que quando chegar o momento de você participar da ceia, você já vai com a sua consciência limpa. Isso que nos ensina a palavra de Deus. Discernindo o corpo de Cristo. Capítulo 11, versículo 29 diz: pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Discernir o corpo do Senhor é apreciar o sacrifício que Jesus fez na cruz. Quando comemos e bebemos do pão e do cálice, sem pensar no sentido daquele memorial, não estamos discernindo o corpo do Senhor. Não estamos pensando o quão grandioso foi aquele sacrifício. E recebemos, por isso, o julgamento de Deus. Fraqueza, doença e a morte espiritual são consequências para os que participam da ceia do Senhor sem pensar no significado que tem este memorial. A palavra de Deus ensina aqui, continuando, depois do versículo 29, o versículo 30, a consequência. Por isso, quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Fazer a ceia do Senhor, observar a ceia do Senhor, ou participar da ceia do Senhor, de maneira indigna, sem discernir o corpo, isso traz julgamento de Deus para a vida da pessoa, do cristão. Quando nós vamos fazer a ceia, vamos pensar qual é o elemento ou os elementos que Jesus autorizou para podermos fazer a ceia de uma maneira que traga a dignidade do memorial. Vamos fazer uma autoexaminação, não examinar o outro, mas pensar no momento em que estou participando da ceia sobre o sacrifício de Jesus e como está a minha vida diante de Cristo, diante de Deus, por causa do sacrifício de Jesus. Discernir o corpo do Senhor, pensar, meditar no valor deste memorial.
E a palavra de Deus também nos ensina sobre como participar da ceia junto com os irmãos. Olha o capítulo 11, versículo de 31 em diante. Mas, se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos o juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Olha o versículo 33. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em sua casa, para que, quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, lhe darei instruções. A palavra de Deus ensina, portanto, que a ceia do Senhor precisa ser observada junto com os irmãos. Na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 19 ao 25, fala sobre o sacrifício que Jesus fez na cruz, nos abriu um caminho para chegarmos ao trono de Deus, quando nós participamos da ceia do Senhor. Hebreus capítulo 10, você pode ler do versículo 19 até o versículo 31. Vai falar que quando nós deixamos de participar junto com os irmãos, Hebreus 10, 25 fala, não deixemos de nos reunir como igreja. E o versículos em seguida, 26, 27, 28, vai dizer as consequências de não participarmos juntos com os irmãos da ceia do Senhor. Ali, naquele momento, o autor da carta aos Hebreus diz que quem não participa da ceia do Senhor no primeiro dia da semana, que nós vamos ver daqui a pouco, quando? Quem não participa da ceia do Senhor, da maneira como o Senhor instrui, está pisando os pés do Filho de Deus, ou seja, está desprezando o sacrifício de Jesus, está insultando o Espírito Santo, está profanando o sangue de Jesus. Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 19, nos instrui bastante sobre a reunião da igreja para participarmos da ceia do Senhor. E ali diz que quem não participa da ceia, como a palavra de Deus ensina, da forma como Jesus ensina, o dia que Jesus ensina, os elementos que Jesus ensina, está pisando os pés dos filhos de Deus, desprezando o sacrifício de Jesus. Está profanando o sangue da aliança que ele, Jesus, derramou. Está insultando o Espírito Santo, o Espírito da graça. É muito forte isso. Por isso que aqui, em 1 Coríntios, capítulo 11, o versículo 30, fala, por isso há entre vocês muitos fracos, doentes e alguns já dormiram. Fraqueza espiritual, a doença espiritual e a morte espiritual são os desníveis aí, ó. A pessoa começa, esse negócio de participar da ceia não é da forma como está ali também, não. E deixa de participar, isso é sinal de doença espiritual. E nós sabemos que toda doença física, a próxima consequência é a fraqueza do corpo. Passa já não mais participar, passa já não mais fazer parte desse memorial junto com os irmãos, por achar que não é necessário, por achar que isso é somente um bom costume. Isso é sinal de doença. Está doente espiritualmente. E depois da doença sabemos que é a morte. A morte espiritual. A pessoa já não participa mais e acaba dizendo que isso para ela não faz nenhum sentido. Morreu espiritualmente. Que nós não sejamos assim. Que possamos aprender do Mestre Jesus, do cabeça da igreja, sobre a sua ceia,
a sua santa ceia que ele deixou na nova aliança. E possamos fazer essa ceia, como a palavra de Deus nos ensina, de maneira digna, fazendo uma autoexaminação, fazendo esta ceia discernindo o corpo de Cristo e fazendo esta ceia junto com os irmãos. A ceia tem sido um momento tão importante na vida do cristão. Ela tem o aspecto individual. Quando eu estou ali comendo pão e participando do fruto da videira, eu estou na minha comunhão com Cristo, de uma maneira individual, mas a participação juntos, como uma família, também reafirma a unidade do corpo de Cristo. Como Jesus orou no Evangelho de João, capítulo 17, Jesus orou para que todos nós fôssemos um. Não somos membros isolados uns dos outros. A ceia representa o momento em que a igreja se alimenta do mesmo corpo e do mesmo sangue de Jesus, juntos nesta participação. Como nós lemos em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 16, né? É uma participação do corpo, é a comunhão com o corpo e com o sangue de Jesus. Os filhos se reúnem para celebrar junto com o Pai esse momento tão sublime da vida do cristão. O momento da ceia une os discípulos de Cristo, uns com os outros e também com Deus. Vamos participar da ceia do Senhor da maneira como Jesus instrui, para que ele seja honrado e glorificado. Quando devemos participar da ceia do Senhor? O que o Senhor Jesus, o dono, o cabeça da igreja, nos ensina? Nós vamos ver que o primeiro dia da semana, o domingo, foi o dia em que a igreja, desde o seu começo, se reunia para participar da ceia do Senhor. E o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus, aprovou que o primeiro dia da semana é o dia de se participar da ceia do Senhor. Assim como na semana passada nós vimos sobre a contribuição, nós vamos ver também o primeiro dia da semana na contribuição, na participação da ceia do Senhor. Nós temos alguns fatos nas Escrituras que nos mostram que a ceia do Senhor era observada no primeiro dia da semana. Jesus, ele ressuscitou no primeiro dia da semana. Observem comigo o Evangelho de João, capítulo 20. Evangelho de João, capítulo 20. Olha comigo o versículo 1. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. O primeiro dia da semana foi o dia que Jesus ressuscitou. Jesus, ele se reuniu com os seus discípulos no dia da sua ressurreição, no primeiro dia da semana. Jesus, então, após a sua ressurreição, começa a se reunir com os seus discípulos. Olha aí, Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19. Ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos às portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Jesus se reúne com os seus discípulos no primeiro dia da semana. Olha o versículo 24. Tomé,
chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, seus discípulos estavam outra vez ali e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou e pôs-se no meio deles. E disse: paz seja com vocês. Jesus, ele se reúne mais uma vez aqui. Versículo 19, ele se reúne naquele primeiro dia da semana que ele ressuscitou. Uma semana mais tarde, ou seja, no próximo domingo, Jesus se reúne novamente com eles. Em Atos, no capítulo 1, ou melhor, Atos capítulo 2, versículo 1, nós temos ali o dia de Pentecostes. A igreja começou no dia de Pentecostes. Se você observar e estudar sobre o dia de Pentecostes, o dia de Pentecostes era o dia, era 50 dias depois da ressurreição, depois, do sábado, ou seja, no primeiro dia da semana. Então, os judeus contavam 50 dias depois da Páscoa, eles contavam 50 dias para fazer a festa das colheitas, ou o dia de Pentecostes. E se você conta esses dias das festas que Deus prescreveu na Bíblia, você vai ver que Pentecostes se dava no primeiro dia da semana. Jesus, então, mostrando que a sua igreja começa no primeiro dia da semana. Os cristãos se reuniram no primeiro dia da semana, quando Jesus ressuscitou. Depois, uma semana mais tarde, Jesus se reúne com ele no primeiro dia da semana. Nós temos a palavra de Deus mostrando, encaminhando a igreja começando no primeiro dia da semana. Nós temos em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, Atos, capítulo 20, e o versículo 7. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 7, diz o seguinte: no primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão, e Paulo falou ao povo, pretendendo partir no dia seguinte. Continuou falando até a meia-noite. Estamos vendo aqui o apóstolo Paulo, guiado pelo Espírito Santo. Sabemos que os apóstolos eram guiados pelo Espírito Santo. Jesus prometeu aos apóstolos, no Evangelho de João, que o Espírito Santo os guiaria a toda verdade. Olha comigo o Evangelho de João, observe essa passagem. Um pouco antes da morte de Jesus, Jesus estava reunido com os seus apóstolos, Evangelho de João, capítulo 16. Olha o versículo 12. Jesus dizendo: tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda verdade. Não falará de si mesmo, mas falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Jesus instituiu a ceia, nos mostrando a necessidade de fazer o memorial, nos mostrando os elementos do memorial. Mas Jesus, naquele momento em que instituiu a ceia, ele não disse qual dia de se fazer a ceia. Porém, ele está dizendo aqui, antes da sua morte, para os seus apóstolos,
que seus apóstolos receberiam o Espírito Santo e o Espírito Santo ia guiar estes apóstolos a toda a verdade. Que o Espírito Santo ia falar de coisas que ainda estava por vir. O dia da ceia ainda não foi ensinado aqui por Jesus, porque nesse momento aqui Jesus não havia morrido e ainda estava prevalecendo a lei de Moisés, a Páscoa. Mas quando Jesus ressuscita para a nova aliança, começa a valer então a ceia do Senhor, e agora o Espírito Santo está guiando, como nós estamos vendo, o versículo 13, mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Então, ao começar a nova aliança, o Espírito Santo guia os apóstolos a fazerem a ceia do Senhor no primeiro dia da semana. Os apóstolos, não só ele, mas os discípulos, reuniam-se no primeiro dia da semana para celebrarem a ceia do Senhor. Nós podemos observar as Escrituras, ver o que Jesus nos ensina e fazer da forma como ele nos ensina. Nas Escrituras não existe nenhum lugar mencionado, qualquer outro dia de se fazer a ceia do Senhor. A Páscoa judaica, na lei de Moisés, era observada uma vez por ano, mas a lei de Moisés passou. Como nós já falamos, olhe e estude a aula 6, para você ver a transição da lei. Portanto, se queremos fazer parte da igreja que Jesus instituiu, nós vamos fazer a ceia no primeiro dia da semana. É interessante que quando nós falamos sobre a oferta, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 16, versículos 1 e 2, nós vimos que a palavra nos ensina que o dia de ofertar também é no primeiro dia da semana, no domingo. É interessante que muitos observam a contribuição em qualquer dia da semana, incluindo o domingo, mas quando se fala da ceia do Senhor, e está escrito também no primeiro dia da semana, ou seja, todo domingo, parece que isso não se leva a sério. É aquilo que a palavra de Deus ensina sobre participar da ceia de maneira digna, fazer da maneira correta, como Jesus ensina. Em Atos capítulo 20, no versículo 7, nós acabamos de ler, é interessante que diz, Atos capítulo 20, versículo 7, no primeiro dia da semana, nos reunimos para partir o pão. Algumas pessoas dizem, sim, mas não está escrito que é todo o primeiro dia da semana. Sim, não está escrito a palavra todo. Porém, nós sabemos que é todo porque está implícito no texto. É só você observar, por exemplo, quando Deus falou para os judeus, lá em Êxodo, no capítulo 20, nos 10 mandamentos, quando Deus fala para observar o dia de sábado, Deus não diz todo sábado. Deus disse para os judeus o dia de sábado. Então, todo sábado era o dia sagrado para o judeu. O 7º dia da semana era o dia de descanso, era o dia da celebração, né, dos judeus, do dia de devoção. E Deus ali não disse todo sábado, mas disse o sábado. Assim também como nós temos em Atos capítulo 20, versículo 7, no primeiro dia da semana, nos reunimos para partir o pão. Se queremos fazer parte da igreja que Jesus instituiu, do qual ele é o cabeça, vamos fazer a ceia todo domingo, usando o pão sem fermento e o fruto da videira. Quem deve participar da ceia do Senhor? Quem deve participar?
A ceia do Senhor, ela deve ser observada pelos cristãos. Aquele que se arrependeu dos seus pecados, se submeteu a Deus pelo batismo, ele agora tem o direito, a liberdade de participar da ceia do Senhor. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, Atos, capítulo 2, versículo 41. Os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Olha um pouquinho antes comigo o versículo 38. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. E o versículo 41 então fala que os que aceitaram esta mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. O 42 diz: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Observe então que a partir do momento do batismo para a remissão dos pecados e receber o selo do Espírito Santo, como nós falamos na aula de número 7, a partir deste momento a pessoa se torna um discípulo de Jesus, um filho de Deus. Ele tem o direito de participar da ceia do Senhor. É para os discípulos de Cristo. A palavra de Deus ensina. Os que têm uma aliança com Deus, feita através do sangue da nova aliança. Esses são os que participam da ceia do Senhor. A palavra de Deus, ela dá instruções da ceia para cristãos. Então, quando nós vimos, por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 11, Paulo estava escrevendo essa carta aos cristãos, instruindo sobre a ceia. Não há instrução nas Escrituras sobre a ceia para um não cristão. A instrução é para cristãos. Qualquer pessoa que comer ou beber indignamente, ou seja, sem entendimento, sem observar o verdadeiro sacrifício de Cristo, sem ter os elementos que Jesus ensinou, o dia que Jesus mostra nas Escrituras, a palavra de Deus ensina. Se ele não está preparado como um cristão, então não há instrução para isso. Nós vamos falar o que a Bíblia fala e calar aonde a Bíblia cala. A ceia do Senhor é um privilégio, uma oportunidade sagrada que nós temos de ter a comunhão com o nosso Pai. A ceia do Senhor é uma comemoração preciosa para o cristão. Na ceia, nós recordamos as raízes da nossa fé. Lembrando que Cristo fez por nós e tomamos coragem para enfrentar o presente. Temos a esperança num futuro glorioso com o nosso Senhor Jesus Cristo. Na participação da ceia, todos os domingos, cumprimos a vontade do nosso Senhor Jesus e solidificamos a união do corpo de Cristo aqui na terra, que é a sua igreja. Não esqueça a importância da leitura da palavra de Deus
da oração, para que a nossa vida diária seja banhada das bênçãos de Deus. A ceia do Senhor é um memorial extremamente importante que Jesus deixou para todos os que têm vontade, desejo de fazer a vontade de Deus. Que Deus te abençoe para que todos nós possamos fazer a vontade de Deus no que se diz respeito à ceia do Senhor. Estou à disposição para qualquer dúvida ou comentário. Na descrição deste vídeo estará o meu contato. Você que já é um aluno inscrito nesta turma, a primeira turma de 2020, entre em contato comigo pelo WhatsApp. Ou com o professor Márcio, que é da terça de manhã, o professor César, que é da quinta à tarde, ou o professor Marcelo, que é aí da região do Campo Grande. Que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa ser o cabeça na nossa vida e da sua igreja, para que o nome dele seja sempre glorificado. Um grande abraço a todos, fiquem na paz de Jesus.